Olá, pessoal. Eu sou o professor Sérgio Rocha, aqui da UFRB, do campus de Cruz das Almas, e eu deveria ter apresentado essa palestra para vocês ao vivo no dia 21 à tarde, mas infelizmente naquele dia a universidade aqui estava sem conexão e a minha internet em casa não tem a velocidade suficiente para fazer transmissões ao vivo. E, infelizmente, nós só conseguimos descobrir isso quando fomos tentar efetivamente realizar a transmissão naquela tarde. Então, eu conversei com o pessoal da organização do evento e eles propuseram que eu fizesse uma gravação da palestra para apresentar para vocês, de forma a garantir que nenhum problema aconteça durante a minha fala. Tá? Então, ao longo dessa próxima hora, a gente vai conversar um pouco sobre a situação dos caranguejos Uçá aqui na Baía de Todos os Santos. Eu vou apresentar alguns dados para vocês de um trabalho que eu tenho realizado e eu espero que vocês gostem. Tá? Então, eu vou aqui projetar minha tela para vocês. Tá? Então, o título da palestra é O Caranguejo Sá nos Manguezais da Baía de Todos os Santos, Desafios para o Uso Sustentável. Né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade que me foi dada pela comissão organizadora do 4º ciclo de palestras do Museu de Zoologia da UFES, especialmente o professor Theo. E vamos iniciar, então, quando a gente fala de caranguejo sá, a gente não pode deixar de falar um pouquinho de manguezal. Né? O caranguejo sá é uma espécie endêmica dos manguezais e o manguezal em si é um ecossistema extremamente importante, tem várias funções ecológicas, entre elas a gente pode destacar, por exemplo, o manguezal é um local importantíssimo de reprodução, de viveiro, hábitat de várias espécies, muitas delas são endêmicas e várias delas são espécies de interesse comercial e que são pescadas e que fazem parte aí de toda uma cadeia produtiva e com uma importância fundamental, uma importância socioeconômica muito grande. Então aí eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Claro que como carcinólogo eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, então tem aqui várias espécies de caranguejos que são típicas dos manguezais, como o Goniopsis cruentata, os caranguejos chama-maré, do gênero Minuca, gênero Uca, temos o Aratus pisoni, temos o Cardizoma goiumi, que é o guaiamum, temos também, é claro, a estrela dessa palestra, que é o Cidis cordatus, que é o caranguejo sá, mas também tem uma série de espécies de pequenos mamíferos, espécies de aves e outros invertebrados, como moluscos, por exemplo, como o nosso mexilhão perna-perna, né, que aqui na Bahia a gente conhece como sururu. Então, são todos animais bem típicos dos manguezais. Então, quando a gente fala de manguezal, a gente tem que lembrar que o manguezal ele é um ambiente que sofre variações bastante grandes de salinidade, de temperatura, dos níveis de água. Então, qualquer espécie que esteja vivendo no manguezal, ela precisa estar bastante adaptada a essas condições, aí, a essas variações de todos esses parâmetros. Então, se vocês observarem essa foto e compararem com essa outra, vocês vão ver do que eu estou falando. Né? Essa diferença no nível de inundação, ela acontece a cada 6 horas, quando a maré sobe e a maré desce. Então, toda a fauna, toda a flora precisa estar muito bem adaptada a períodos em que ela está exposta e períodos em que ela está submersa. Né? Os manguezais, eles estão distribuídos basicamente pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta Terra. Então, vocês estão vendo aí um slide com um mapa mundi, e toda essa parte preta, toda essa faixa preta
é onde a gente encontra manguezal no mundo, né? E aí a gente vê efetivamente a zona tropical e subtropical. No Brasil, especificamente, nós temos manguezais basicamente em todo o litoral brasileiro, com exceção do Rio Grande do Sul. Então, desde lá do Amapá até o sul de Santa Catarina, a gente vai ter florestas de mangue. Os últimos dados que eu consegui de 2018 apontam que essa abrangência é da ordem de 9.900 quilômetros quadrados, né? E aí um destaque a gente pode fazer para os estados do Amapá, do Pará, do Maranhão e, claro, da Bahia, que tem 85% de toda essa área de florestas de mangue. A flora, né, as árvores de mangue, elas são a riqueza de espécies de árvore de mangue não é muito grande, né, mas elas são, então, altamente adaptadas a todas aquelas condições que eu falei no início. A gente pode destacar basicamente 4 espécies, né, a Laguncularia racemosa, que é o mangue branco, a Rhizophora mangli, que é o mangue vermelho, muito característica por esses rizóforos que tem aqui, são raízes aéreas, e a Vicenia chaueriana ou a Vicenia germinans, que são espécies de mangue preto. E o caranguejo-sá, então, ele vive nesse ambiente, tá? O Cides cordatus é um caranguejo considerado semiterrestre, ele é herbívoro e ele é um animal escavador, então ele vive dentro de galerias que ele próprio escava, e ele sai dessas galerias e tem a sua atividade maior durante o período noturno. Então é um animal notívago, um animal de hábito noturno. Se vocês observarem aí o mapinha que eu estou mostrando, vocês vão ver que o caranguejo-sá ele está distribuído aí pela costa da América, principalmente América do Sul, mas também Central e o Sul da América do Norte, desde a Flórida até Santa Catarina, corresponde então à faixa vermelha. E ele tem uma outra espécie, tem uma espécie congênere, que é o Cides occidentalis, que tem a sua distribuição do lado do Pacífico. Então, aqui é só para exemplificar para vocês uma toca bem típica de caranguejo-sá. Nem sempre ela tem essa morfologia, mas frequentemente. Tá? A gente vê, então, que ele escava, tem essa abertura bem típica, e normalmente a galeria, então, ela se inclina 45 graus, por cerca de 15 centímetros, mais ou menos, e depois ela desce verticalmente, mais verticalmente, até 2 metros de profundidade. Esse caranguejo, então, ele é uma espécie chave nos ecossistemas dos manguezais. Ele é extremamente importante para os manguezais, porque o hábito cavador do Cides cordatus contribui para a oxigenação do sedimento, contribui para a bioturbação e para a melhor drenagem do sedimento. Além disso, ele é um animal herbívoro, então esse hábito alimentar também colabora para acelerar o processo de ciclagem dos nutrientes no ambiente manguezal, e é uma das espécies com a mais alta biomassa que nós encontramos nesse ecossistema, né? Aproximadamente 70% da epifauna é constituída por caranguejo-sá. Então, ele é um animal bastante importante no ecossistema manguezal por todas essas características. Além disso, nós não podemos deixar de destacar também a importância que o Cides cordatus tem na questão pesqueira. Então, é um recurso pesqueiro importantíssimo na Bahia, mas não só na Bahia, como em praticamente todos os estados brasileiros onde esse animal ocorre
e é frequentemente capturado para o consumo humano. Então, o Sidus cordatus ele faz parte de toda uma cadeia de pesca e de fonte de renda para uma série de comunidades ribeirinhas, não só na Bahia, mas também no Brasil como um todo. Como o assunto dessa palestra é especificamente a Bahia, é claro que eu vou dar ênfase na questão do caranguejo nesse nosso estado, certo? Então, se a gente observar aqui, eu trago dados, infelizmente, as estatísticas pesqueiras, elas não são muito frequentes no Brasil. Os dados que eu tenho aqui são levantamentos contínuos feitos entre 94 e 2007. Depois disso, as estatísticas pesqueiras ficaram mais difíceis e mais esparsas, mas aqui a gente consegue exemplificar bem a importância que o Sidus cordatus tem em vários estados. Então, de longe, o Pará é o maior produtor de caranguejo-sá do Brasil, e no Nordeste, nós temos a Bahia como a medalhista de bronze, né? Ou seja, ela é o terceiro maior produtor dentro dos estados nordestinos, né? Só perde, então, para o Piauí e para o Maranhão. Dentro desse contínuo, desses dados aí de 94 até 2007, o que a gente observa é uma queda na produção, dentro desse intervalo de tempo, da ordem de 57%, o que é bastante, né? Então, sempre que nós temos um processo de produção de baixa produtividade ou de queda na produção, normalmente esse processo é acompanhado por um aumento no esforço da captura. Então, os catadores eles têm que se esforçar mais para conseguir produzir o mesmo tanto. Mesmo assim, nem sempre é possível manter a produção. A gente vê que caiu de perto de 16 mil toneladas para alguma coisa em torno de 6 mil, 7 mil toneladas por ano. Essa queda na produção tem vários fatores, né? Então, a sobrepesca, o transporte incorreto, né? Vocês estão vendo aí uma imagem de como que o Sidus cordatus é transportado em muitos casos, tá? Esse transporte, ele ainda acontece. Então, é um transporte muito prejudicial para o animal. Então, normalmente o catador coleta os animais e amarra eles em cordas. Essas cordas, então, são colocadas em caçambas de caminhão, uma em cima da outra. Então, é claro que o caranguejo que está na parte mais inferior, ele morre ou esmagado pelo peso dos demais caranguejos, ou então ele morre sufocado. O que a gente tem de dados é que dentro dessa cadeia de transporte aí, de 40% a 60% dos caranguejos chegam mortos ao mercado consumidor. Caranguejo morto não é comercializado. O caranguejo sá, ele só é comercializado vivo. Além disso, a gente pode destacar também como uma das causas para essa queda na produção, uma perda de hábitat. Então, eu trago aqui uma notícia. Tá? Foi feito um levantamento com dados de satélite dos últimos 17 anos, e a conclusão que os pesquisadores chegaram é que o Brasil perdeu cerca de 20% da sua área de mangue, sendo que a Bahia, a redução foi de 21%. Né? Boa parte dessa perda de hábitat se deve à expansão urbana. Então, é supressão de manguezais para a construção de empreendimentos imobiliários. Então, esse aqui é um dos primeiros desafios que eu gostaria de colocar para vocês, para nós começarmos a refletir sobre a situação do caranguejo-sá na Bahia e talvez até no Brasil. Tá? Isso aqui não é, esse dado não é exclusivo do Brasil,
da Bahia, como a própria notícia mostra. Mas é um desafio aliar a expansão imobiliária à conservação do meio ambiente. Durante esse período de 94 a 2007, também ocorreram alguns eventos de mortalidade em massa. Vários estados do Brasil foram acometidos por as populações de caranguejo-sá foram acometidas por uma doença chamada doença do caranguejo letárgico, que é causada por um fungo, e ela causa a morte, e o fungo vai se alastrando entre os indivíduos da população e vai causando mortalidade em massa. Só para vocês terem uma ideia, eu boto aqui um artigo científico do Schmidt, e ele mostra aqui, por exemplo, que esse evento aconteceu com bastante gravidade lá em Caravelas, aqui no sul da Bahia. Entretanto, nem tudo são notícias ruins. Tá? Por conta de todo esse processo da queda de produção, às vezes o próprio sistema e a comunidade científica respondem com algumas propostas de mudança. Então, aquele método de transporte que eu mostrei para vocês em alguns slides anteriores, em 2015, por exemplo, Passos e colaboradores produziram essa publicação, onde propõe novas formas de manejo e métodos de embalagem para o transporte sustentável do caranguejo-sá. E aí vocês estão vendo algumas fotos de como esse caranguejo agora é transportado em algumas regiões. Né? Ele é colocado dentro de caixas, ele é acomodado de maneira a que não tenha muito peso em cima de um caranguejo do outro, e eles viajam de uma maneira então mais confortável, inclusive com um pano úmido para manter a umidade e manter o animal então mais confortável, portanto mais vivo por mais tempo. Além disso, em 2003, por exemplo, nós tivemos também o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, atuando com a elaboração de portarias. Nós temos a portaria 34 e 52 de 2003. Essas portarias elas são para o sul, para o sudeste, para o norte e nordeste. Mas elas basicamente instituem o que eu estou mostrando aí no slide para vocês. Então, a partir da elaboração dessas portarias, nós tivemos o período de defeso. Então, estabeleceu-se o período de defeso, que é a proibição da captura durante o processo de reprodução do caranguejo-sá, que são as conhecidas andadas. O tamanho mínimo de captura, que foi estabelecido em 6 centímetros de comprimento e de largura de carapaça. A proibição total da comercialização e captura de fêmeas ovígeras, a proibição da comercialização de partes do caranguejo, né? Para quem come caranguejo, quem conhece um pouco desse hábito de consumo do caranguejo-sá, sabe que os quelípodes, né, que são conhecidos como patolas, são a parte mais nobre desse animal. Então, muitas vezes, os catadores eles coletavam o caranguejo, arrancavam as patolas e soltavam o bicho. É como se a gente pegasse uma pessoa e arrancasse as duas mãos. Então, um animal sem quelípodes, ele não tem como se defender de predadores, ele não consegue manipular alimento, ele não compete por fêmeas. Então, basicamente, ele tem poucas chances de sobreviver e ele pode, inclusive, até mesmo morrer do próprio ferimento causado pela amputação do quelípode. Então, essa prática ela foi proibida por essas portarias. Além disso, também é proibido qualquer tipo de utilização de armadilha para captura de caranguejo-sá, que são as conhecidas redinhas. Além disso, em 2004, né, houve também uma instrução normativa, a 005,
nós temos 2 anexos nessa instrução normativa. O anexo 2 coloca uma série de espécies de peixes e invertebrados aquáticos considerados sobreexplotados ou ameaçados de sobreexplotação. Entre eles estava o caranguejo-sá. Então, foi uma maneira de garantir a manutenção e o direito de exploração comercial desses recursos, desde que sejam respeitadas as normas vigentes e o estabelecido em planos de gestão. Dessa forma, então, começou um processo todo para a elaboração do Plano Nacional de Gestão. Em 2011 ele foi concluído, foi publicado, vocês estão vendo ele aí, a capa dele, ele está disponível na internet para quem tiver interesse. Então, nós temos a proposta de Plano Nacional de Gestão para o uso sustentável do caranguejo-sá, do guaiamum e do siri-azul. Os princípios básicos desse plano, entre eles eu destaco 3. Tá? O plano prevê, então, que nós possamos estabelecer áreas de potencial de extração imediato, ou seja, áreas que devem ser exploradas, e áreas de exclusão da pesca. Principalmente essas áreas de exclusão da pesca, por exemplo, seriam áreas em que nós tivéssemos, por exemplo, um predomínio maior de animais jovens. Né? Além disso, uma série de propostas, de compromissos, de diretrizes para redução do impacto sobre o recurso pesqueiro, sobre o próprio CIDES e sobre o ecossistema. Né? Então, volta-se a falar também nesse plano de gestão da importância de realizar a coleta do caranguejo apenas pelo método da catação, que é o que vocês estão vendo aqui na imagem de cima, o catador enfiando a mão no buraco do caranguejo e coletando esse animal manualmente. Tá? As práticas de armadilhas, como a redinha, que eram as fotos que estavam ali embaixo, elas são condenadas, né? Não só pelas portarias do IBAMA, mas também pelo plano de gestão. Por quê? É uma técnica altamente predatória. Então, o catador ele coloca um emaranhado de ráfia, de fios de plástico, né, feito daquele saco, parece aquele saco de laranja, saco de ráfia, na boca do buraco. E desse buraco pode sair um animal grande, pode sair um animal jovem, pode sair uma fêmea ovígera, e esse animal, qualquer um que seja, ele vai se embaraçar nesses fios e vai acabar sendo capturado. Então, é uma técnica que não tem seletividade nenhuma. O catador, então, deixa essas armadilhas e passa depois para recolher. Pode acontecer 2 coisas. O caranguejo pode morrer de exaustão, o caranguejo pode perder partes do corpo, então ele pode, na tentativa de se soltar, ele pode perder pernas, pode ser que seja uma fêmea ovígera que seja capturada, o catador, inclusive, ele pode não lembrar onde ele colocou, e aí ele acaba abandonando alguns animais todos enroscados nos fios. Então, é uma técnica proibida por lei, né? Mas que ainda é muito utilizada por catadores, inclusive aqui na Bahia. Né? Então, esse é um outro desafio, né? É você fazer a gerência da pesca de maneira que essas práticas, que inclusive são proibidas, não sejam utilizadas por nenhum catador, né? Que apenas práticas sustentáveis de coleta sejam utilizadas. Aqui vou mostrar para vocês um outro desafio, né? Então nós temos lá, eu mencionei para vocês a proibição da coleta durante a andada, tá? Mas essa ainda é uma prática bastante utilizada por várias comunidades.
rapaz aí que ele não dá conta de pegar sozinho, tem que ter alguém para ajudar ele, sabe? E é daqui, tá com 2 luvas na mão. Eu aqui, ó, o negão da cidade, já peguei 2 sacas já, nesse momento. Então, esse é um outro grande desafio, né? Esse vídeo, ele não é aqui da Bahia, eu recebi esse vídeo de um colega carcinólogo, se eu não me engano, é no norte do Brasil, mas essa prática de coleta do caranguejo durante a andada é bastante comum. Ela também acontece aqui na Baía de Todos os Santos e é um grande desafio também, porque em muitos casos essa coleta ela é cultural. Inclusive, pessoas que não são diretamente ligadas à exploração do caranguejo aproveitam os períodos de andada, quando a coleta do animal fica muito mais fácil, para também fazer uso desse recurso, seja para consumo próprio, seja para a comercialização. Tá? Mas lembrando que é uma prática também proibida dentro das portarias do IBAMA. Tá? Então, o desafio aqui seria conscientizar as pessoas e também fiscalizar, né? E punir quando for necessário. E aí aqui também, relacionado com tudo isso que nós estamos conversando, eu mostro para vocês, inclusive, uma notícia recente que, de alguma forma, associa 2 práticas que eu mostrei para vocês: o transporte incorreto e a coleta do animal durante o período do defeso. Então, essa notícia vocês podem ver aí, ela é do Jornal à Tarde, de 16 de janeiro de 2020. Normalmente, esse período do início do ano é o período em que o caranguejo está no defeso. Então, nós temos aí uma foto do caranguejo sá sendo transportado na caçamba de um caminhão dentro de sacos plásticos. Esses sacos que vocês estão vendo aí estão cheios de caranguejo sá. O saco plástico, ele não permite que o caranguejo consiga respirar, então esse transporte ele está inadequado. Provavelmente, quando essa carga chegasse no Espírito Santo, vários caranguejos estariam mortos, mas felizmente neste caso, cerca de 17 mil caranguejos foram apreendidos e foram soltos, devolvidos à natureza lá na reserva extrativista de Canavieiras, no sul da Bahia. Então esse é um outro desafio que eu quero que a gente aqui reflita, que é a maneira da gente conseguir fazer com que a cadeia produtiva do Cides cordatus seja mais sustentável, transportando o animal de maneira correta e não burlando os períodos de defeso. Né? E aí isso envolve toda a cadeia produtiva, desde o catador que coletou até o mercado consumidor, que mesmo sabendo do período do defeso, ainda faz a demanda pelo produto. Ou seja, se tem quem colete, é porque lá no final da cadeia tem gente que está comendo o caranguejo, o sá, mesmo durante o período do defeso. Então, algumas soluções no campo científico também apareceram. Tá? Em 2015, por exemplo, houve o lançamento dessa publicação, os protocolos para o monitoramento de hábitats bentônicos e costeiros. Eles, basicamente, os autores dessa publicação, eles estabeleceram uma série de protocolos para realizar o planejamento amostral, o método de amostragem, as variáveis ambientais a serem tomadas, as metodologias de tratamento de análise dos dados, quando a intenção for monitorar hábitats bentônicos costeiros. Dentro dessa publicação, nós temos um capítulo destinado ao caranguejo sá, estabelecendo alguns protocolos, de maneira que é uma proposta para que todo mundo faça igual,
e esses dados, então, se tornem comparáveis. Como é que nós estamos atualmente? Bom, nós temos o caranguejo-sá hoje considerado uma espécie quase ameaçada. Tá? Essa publicação que vocês estão vendo aí é um e-book que foi lançado em 2016 pela Sociedade Brasileira de Carcinologia, e ele inclui, entre outras coisas, um capítulo de avaliação baseada em critérios internacionais do risco de extinção do caranguejo-sá. Dentro dos critérios e dentro das categorias, o caranguejo-sá então ficou como quase ameaçado, considerando uma redução populacional para o Brasil da ordem de 28%. Entretanto, eu quero destacar aqui que são importantes avaliações regionais ou mesmo estaduais, tá? Para verificar o real estado de conservação da espécie ou risco de extinção das populações numa escala menor, tá? Porque às vezes o caranguejo-sá pode estar numa situação melhor, determinadas populações em algum estado brasileiro pode estar com uma situação melhor, em outros estados brasileiros essa situação pode ser muito mais crítica. Então a gente é necessário que ocorram avaliações regionais ou estaduais para a gente ter um melhor entendimento da situação da população de caranguejo-sá no Brasil como um todo, inclusive. Se vocês quiserem baixar essa publicação, ela também está disponível gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Carcinologia. Então, um pouco do que eu estou fazendo agora, para a gente começar a conversar especificamente dos resultados que eu tenho aqui para a Baía de Todos os Santos, eu tenho feito ao longo do último ano, 2019, a avaliação da densidade e estrutura populacional dos sídeos cordatos nos manguezais da Baía de Todos os Santos, em áreas com diferentes fitofisionomias e impactos. Eu estou engajado, então, dentro de um projeto maior, um projeto temático, aprovado pelo CNPq, e nossa abrangência de estudo é toda a Baía de Todos os Santos. Então, a gente tem aqui toda essa região é a Baía de Todos os Santos, Salvador está nessa península, aqui nessa ponta, tá? E nós temos basicamente 3 grandes rios que garantem o aporte aí de água doce para a Baía de Todos os Santos, contribuem, né, com grandes aportes de água doce para a Baía de Todos os Santos. É o rio Subaé, o rio Paraguaçu e o rio Jaguaripe. Tá? Então, nós visitamos várias áreas e o que a gente percebe na Baía de Todos os Santos, de maneira geral, é que a gente tem regiões com diferentes tipos de impactos. Né? Então, aqui, por exemplo, na região de Madre de Deus, a gente tem um importante polo petroquímico, né? Por exemplo, a refinaria de Landulfo Alves. Aqui na região de Santo Amaro, nós temos um histórico de contaminação por metais pesados muito grande. Tá? Aqui na região de Maragogipe, nós temos principalmente esgoto e pesticidas. Aqui na região de Nazaré, na região do estuário do Jaguaripe, principalmente a exclusão da mata, né, a retirada do manguezal para construção, e também uma forte tradição de olarias de cerâmica. E na contracosta aqui da ilha de Itaparica, a gente tem principalmente a supressão da vegetação para construção civil. E, de maneira geral, o que vocês estão vendo aí que já apareceu no slide, de maneira geral, toda a Baía de Todos os Santos tem muito problema com lixo e esgoto doméstico. Isso é uma constante, basicamente, em todas as áreas que a gente visitou. Então, esse é um outro grande desafio. É conciliar as práticas econômicas
da sociedade, né, do homem, com a preservação do ambiente, né? Então, formas de reduzir esses impactos ou de mitigar esses impactos, ou então até mesmo impedir que eles aconteçam, né? Todos nós sabemos que o Brasil, por exemplo, tem sérios problemas com o saneamento básico, né? Então, o esgoto não deveria ser um problema, mas ele ainda é em pleno século XXI. Aqui é para mostrar para vocês os pontos de coleta que nós visitamos, que eu vou mostrar os resultados para vocês. Então, são 9 pontos espalhados por toda a Baía de Todos os Santos. Rio São Paulo, Pitinga, Cupe, Salbara, Engenho da Ponte, Maragogipe, Maragogipinho, Aratuípe e Ponta Grossa. A nossa atividade, ela segue basicamente o que está proposto naquele protocolo que eu mencionei para vocês em alguns slides anteriores, e basicamente inclui aí a montagem de quadrados amostrais de 5 por 5, então totalizam 25 metros quadrados. São 5 quadrados e em cada um desses quadrados a gente faz a estimativa do número de tocas de caranguejo, dando para a gente um resultado do número de indivíduos por metro quadrado, ou seja, densidade populacional. E também a gente faz a medição das tocas para conseguir estimar o tamanho desses animais. Então aqui, só para mostrar para vocês, o quadrado, né, essa fita, ela está delimitando um dos quadrados e aqui vocês podem ver as bandeirinhas vermelhas estão marcando todas as tocas que nós encontramos dentro de um quadrado de 25 metros quadrados. Tá? Além disso, então, é importante considerar que nós precisamos identificar as tocas que são de caranguejo-sá e que nós temos certeza de que existe um animal ali dentro, ou seja, a toca está ativa. Então, vocês estão vendo aí 3 fotos de tocas e algum sinal de que o caranguejo está ali, a gente precisa ter ou atividade biogênica, tá? Pegadinhas das perninhas do caranguejo, ou então a lama que ele recém escavou, ou então tocas fechadas, tá? Ou seja, que o animal está lá dentro, provavelmente sofrendo a muda. Se a toca não tiver nenhum desses sinais, ela é considerada abandonada e ela não é contabilizada. Tá? Do mesmo jeito, nós temos que ter certeza que o caranguejo não abriu mais de uma abertura. Então, é preciso verificar se as galerias têm mais de uma abertura. Se elas tiverem mais de uma abertura, elas só são contabilizadas uma única vez. E aí, nós medimos essa toca, né, com um paquímetro para fazer a estimativa. Então, existe uma relação matemática entre o tamanho da abertura da galeria e o tamanho da largura da carapaça. Lembrando que a gente trabalha sempre dentro daquele tamanho chave de 6 centímetros, que é o preconizado pelas portarias do IBAMA. Ou seja, maior que 6 centímetros é o tamanho comercial, menor que 6 centímetros é o tamanho não comercial. Além disso, outros parâmetros ambientais a gente também coleta, como, por exemplo, o nível de inundação e um estudo relativamente simples das árvores. Tá? Então, a gente conta o número de árvores que tem dentro do quadrado, mede essas árvores e, com isso, a gente tem uma caracterização simples, mas suficiente do tipo de manguezal que a gente está trabalhando. Então, além disso, nós também incluímos na nossa pesquisa os resíduos. Né? Então, como eu mencionei para vocês, lixo é uma constante em muitos manguezais da Baía de Todos os Santos.
Então, em cada quadrado amostral, a gente também fazia o recolhimento do resíduo sólido, né? Então, nós fazíamos o quadrado, se tivesse lixo, a gente trazia para o laboratório, lavava, secava em estufa e depois separava por tipo e pesava. A gente fazia uma quantificação desse material, desse resíduo sólido. Depois a gente fez uma correlação desse resíduo com vários aspectos populacionais do caranguejo uçá. Bem, o que é que nós temos como principais resultados? Então, a gente vê, por exemplo, que durante o período seco, tá, representado aqui por esse solzinho, nós temos uma quantidade de galerias maior. Ao todo, em toda a Baía de Todos os Santos, ao longo de todo o período de trabalho, a gente contabilizou 1.729 galerias no período seco e 1.234 no período chuvoso. Então, nós tivemos densidades populacionais, como vocês podem ver aí nos gráficos, nós tivemos densidades populacionais maiores durante o período seco, em comparação ao período chuvoso, em todos os pontos de coleta, praticamente. Outra coisa que a gente verifica é uma quantidade maior de galerias fechadas durante o período chuvoso, né? Isso é totalmente compatível com o que a literatura indica e faz parte da biologia do animal. As galerias fechadas, elas são mais comuns durante o período do inverno, porque é quando os animais sofrem seu processo de muda. Então, quando ele vai trocar de carapaça, ele se esconde dentro do buraco e tampa a sua galeria para poder ficar protegido, tá? Inclusive isso, por exemplo, afeta a capacidade dos catadores de coletarem o caranguejo uçá. Então, normalmente no período chuvoso, não só pelas condições climáticas, mas também pela própria biologia do animal, os catadores têm muito mais dificuldade de coletar o caranguejo e eles têm então que aumentar o seu esforço de captura para conseguir capturar a mesma quantidade de indivíduos, né? Se nós considerarmos a Baía de Todos os Santos como um todo, ou seja, fazendo uma média geral de todos os pontos que a gente visitou, a densidade média nos manguezais da Baía de Todos os Santos ficou em 1,3 indivíduos por metro quadrado. A gente teve algumas densidades muito maiores do que isso, como por exemplo em Maragogi-Pinho, onde nós encontramos aí densidade de 2,6 indivíduos por metro quadrado, e alguns outros pontos onde a densidade foi muito inferior, como por exemplo em Maragogipe, onde nós encontramos densidades de 0,3 indivíduos por metro quadrado. Se nós pegarmos essa média, então, né, de 1,3, a gente pode mais ou menos traçar esse panorama que eu estou mostrando aí nesse mapa para vocês. Então, áreas com altas densidades e áreas com baixas densidades. Então, onde nós temos poucos caranguejos desenhados, são pontos onde nós temos uma baixa densidade, então. E pontos onde nós temos bastante caranguejinho desenhado é onde nós tivemos uma alta densidade. Então, Acupe, Rio São Paulo, Maragogi-Pinho, Ponta Grossa e Aratuípe foram pontos em que a densidade foi alta, e Maragogipe, Salbara, Engenho da Ponte, Pitinga foram pontos com baixa densidade. A nossa densidade média, ela está mais ou menos parecida com o que a gente encontra, por exemplo, no estado de Sergipe, tá? Essa tabela eu retirei dessa publicação que está aqui, né, Santos e Colaboradores, de 2016. Ela mais ou menos compila uma série de dados de densidade de vários estudos, tá? E aí a gente vê, por exemplo, que a nossa
densidade está muito próxima daquilo que foi encontrado em Sergipe, mas ainda está muito longe daquilo que, por exemplo, é encontrado no Pará, né, de 6,09. Além disso, tá, mas para fins de exploração comercial, não basta apenas a gente observar a densidade. Tá? Uma coisa é a gente ter um número de indivíduos grande no manguezal, uma alta densidade de caranguejos. Mas a gente tem que aliar essa alta densidade ao tamanho correto do animal para a exploração. E aí a gente volta, então, na questão do tamanho comercial. Maior do que 6, menor do que 6 centímetros de largura de carapaça. Tá? E aí, então, a gente tem dois potenciais de extração. Nós trabalhamos com dois potenciais de extração. Potencial de extração imediato, que são os animais maiores do que 6 centímetros, e o potencial de extração futuro, que são os animais menores do que 6 centímetros. Então, aí a gente vê, baseado naquelas medições de toca que a gente faz, a gente estima o tamanho do caranguejo e consegue estabelecer uma porcentagem de potencial de extração. Então, quando vocês estão olhando essa tabela aí, vocês conseguem ver alguns pontos que estão em verde e outros pontos que estão em vermelho. Nos pontos que estão em verde, o potencial de extração imediato foi maior do que o futuro. E os pontos em que nós temos vermelho, o potencial de extração futuro foi maior do que o imediato. Maragogipe está em amarelo porque não houve diferença significativa entre o potencial de extração imediato e futuro. Né? E aí eu gostaria de destacar aqui dois extremos, né, da nossa amostragem, que foi o manguezal de Ponta Grossa, onde nós observamos o maior potencial de extração futuro, e o manguezal do Rio São Paulo, onde nós observamos, então, o maior potencial de extração imediato. Tá? E aí, então, se a gente colocar isso no gráfico, na figura aqui no nosso mapinha, a gente vê que os manguezais, então, mais ou menos assim, com mais frequência, o potencial de extração imediato ele é maior nos manguezais do norte da Baía de Todos os Santos, ali Engenho da Ponte, Salbara, Pitinga, Rio São Paulo, e no sul, né, a região da ilha de Taparica, estuário do rio Jaguaripe, nós encontramos então potenciais de extração menores, além de Acupe, né, que fica mais para o norte na região de Santo Amaro. Se nós considerarmos todos esses pontos de amostragem, nós percebemos que, em média, tá, o tamanho não comercial ele predomina na Baía de Todos os Santos. Então, 50%, 55% dos caranguejos, né, da nossa amostragem, 55% estava em tamanho não comercial. Tá? E aí 45%, então, em tamanho comercial. Algumas possíveis explicações. Então, o caranguejo-sá, ele é um animal endêmico dos manguezais, então ele faz parte de um ecossistema, ele está sujeito e ele responde de maneira diferente a alguns parâmetros. Então, por exemplo, a densidade, né, ela é inversamente proporcional ao nível de inundação. Tá? Ou seja, ela se correlaciona negativamente com o nível de inundação. Então, quando a gente vai observar uma área de manguezal e verificar as características populacionais do Cidius cordatus, é importante coletar essa informação do nível de inundação, porque ela com certeza vai afetar a densidade populacional do caranguejo. Em que sentido? Então, normalmente,
manguezais com um nível de inundação menor têm densidades maiores do caranguejo-sá. E ao contrário, quando um manguezal tem um nível de inundação maior, ele tem densidades populacionais menores. Tá? Então, o nível de inundação afeta a densidade do caranguejo-sá. Mas não é só o nível de inundação. Outra característica que também afeta de várias formas é a composição vegetal. Tá? Então, isso são, assim como o nível de inundação, a composição vegetal, isso já tem vários dados de artigos científicos que corroboram esses nossos resultados. E basicamente o que a gente tem é que o predomínio arbóreo e o nível de inundação, né, como eu já mostrei anteriormente, eles influenciam na distribuição espacial do caranguejo, mas e também na densidade. Né? Então aqui, por exemplo, eu selecionei um exemplo dessa situação para vocês. Se nós observarmos aí, a gente tem todos os pontos que nós coletamos e a caracterização da composição vegetal. Então, nós temos aí, por exemplo, a Cupe e a Maragogi-pinho, onde nós temos o predomínio absoluto de Laguncularia racemosa. E nós temos, por exemplo, Salbara e o Rio São Paulo com um predomínio de mangue preto, a Vicênia. Então, de maneira geral, a gente pode ver que manguezais com predomínio de Laguncularia têm uma maior densidade de Ossídeos cordatus quando comparados aos manguezais com Rhizóphora ou a Vicênia. No caso, estou usando o exemplo da Vicênia. Tá? Então, se a gente voltar para aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente vai ver aqui a Cupe e Maragogi-pinho com densidades populacionais maiores do que Rio São Paulo e Salbara. Né? Então, aqui é aquele mesmo gráfico com nível de inundação, mas a gente também pode associar isso aqui, embutir a informação da composição vegetal, que acaba também afetando. Certo? Outro exemplo, né, se a gente quiser, por exemplo, observar apenas o efeito do nível de inundação, então a gente pode, por exemplo, comparar áreas com a mesma composição vegetal, tirando então a questão do tipo de mangue da equação. Né? E aí o que a gente vê? Que em manguezais com a mesma composição arbórea, o nível de inundação menor implica em maiores densidades. Tá? Então, a gente também verifica isso, a gente pode verificar facilmente isso quando a gente compara áreas com mesma composição vegetal. A Cupe, Maragogi-pinho, com densidades populacionais maiores do que Aratuípe e Maragogipe. Tá? Tem um último fator que nós também devemos considerar, tá? E aí é um fator intimamente relacionado à atividade humana, né? Que é o nível de resíduo, ou seja, a quantidade de resíduo sólido encontrado na Baía de Todos os Santos. Então, como eu mencionei para vocês anteriormente, a gente trouxe o lixo aqui para o laboratório, fez a quantificação, e aí vocês estão vendo um gráfico bem simples de pizza, que mostra o que já é bastante conhecido e totalmente esperado: o plástico predomina completamente, né? Ele é o resíduo sólido de maior proporção, tá? Nos manguezais, principalmente garrafa PET ou restos de embalagem de todo tipo, tá? Seguido do vidro
e outros materiais com uma proporção menor. E aí o que a gente vê, né? Nós fizemos várias correlações e nós encontramos uma bastante interessante, né? Também uma correlação negativa, mas aí agora relacionada ao tamanho do caranguejo. Então, quanto mais resíduo sólido no mangue, menor o tamanho do caranguejo. Aqui a gente utilizou apenas os itens de plástico, porque eles foram realmente os mais numerosos, eles são os mais comuns, e então a gente vê que quanto mais plástico, quanto mais itens de plástico nós temos no manguezal, menor é o tamanho desse caranguejo. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz, por exemplo, do manguezal de Ponta Grossa, que ele se destaca dos demais pontos por uma quantidade muito, muito grande de lixo. E aí vocês estão vendo a situação de degradação, pelo menos em termos de resíduo sólido, desse manguezal de Ponta Grossa, lá na ilha de Itaparica. Né? E a gente consegue ver aqui, se eu voltar um pouco a apresentação, a gente consegue ver, por exemplo, que esse manguezal, ele realmente tem uma quantidade de resíduo sólido muito superior àquilo que a gente encontra nos demais pontos que nós visitamos. Né? E o manguezal de Ponta Grossa, se vocês lembrarem, foi o manguezal onde nós encontramos o maior potencial de extração futuro, ou seja, a maior quantidade, a maior proporção de indivíduos em tamanho não comercial, da ordem de 74%, aproximadamente 74%. Tá? Então, quando a gente junta todas essas informações, né, de tamanho comercial ou não e de densidade, a gente tem esse resumo que vocês estão vendo aí na figura. Né? Então, alguns manguezais com tamanho comercial, com potencial de extração imediato, que são representados em verde, caranguejo verde. Normalmente, quando tem tamanho de indivíduos maiores, a densidade é mais baixa. Tá? Normalmente em manguezais onde nós temos o potencial de extração futuro maior, ou seja, animais menores, nós temos mais uma densidade maior de caranguejos. Talvez a única exceção que a gente pode apontar dentro dessas áreas todas que nós visitamos é o manguezal do Rio São Paulo. O manguezal do Rio São Paulo, de certa forma, ele aglutina, né? Ele combina não só um potencial de extração imediato bastante grande, como também uma alta densidade populacional. Entretanto, isso não significa que ele seja o melhor ponto para a coleta do caranguejo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa verificar também, e isso é um dado que aí fica para uma próxima palestra, é um dado que eu ainda não consegui compilar. Nós estamos avaliando, dentro desse projeto grande, que inclui toda uma equipe de solos, né, do pessoal da parte dos estudiosos de solo aqui da universidade. A gente está vendo, por exemplo, os níveis de contaminação. E eu estou buscando também verificar os efeitos genotóxicos dessa contaminação, dessa possível contaminação no caranguejo-sá. Então, é possível, a gente ainda vai precisar verificar, quantificar os níveis de poluição no solo do manguezal do Rio São Paulo, verificar
os níveis de contaminação nos tecidos do caranguejo. Isso é uma coisa que a gente ainda pretende trabalhar, e que vai poder realmente, talvez, dar algum indício da qualidade desse caranguejo, né, pelo menos em termos de contaminação. Mas no aspecto populacional, pura e simplesmente, esse manguezal, as características dele são ideais, né, do ponto de vista de ter uma alta densidade e um potencial de extração imediato grande. Tá? Claro que uma outra coisa que influencia o potencial de extração é o fato da área ser ou não utilizada para catação do caranguejo, né? Se a área for explorada ou não pelos catadores. O manguezal do Rio São Paulo, ele não costuma ser a prática da extração do caranguejo-sá, ela não é comum. Tá? Na região de Acupe, por exemplo, a extração do caranguejo-sá é uma prática bastante comum. Então, precisa-se também avaliar, né, a questão da atividade humana, né, da exploração do caranguejo sobre o recurso. Né? Então, para a gente finalizar aqui a nossa palestra, só gostaria de tecer algumas considerações finais, deixar aí para vocês refletirem. Então, eu gosto muito desse artigo, tá, de Pinheiro e Rodrigues. Eles apontam uma série de programas e ações que são necessárias para a gente efetivamente cumprir o Plano Nacional de Gestão e traçar aí estratégias para tentar evitar que o caranguejo, por exemplo, passe do quase ameaçado para algum status de ameaça. Então, programas de pesquisa de vários aspectos do caranguejo são absolutamente fundamentais. Né? Então, pesquisas sobre a biologia do caranguejo-sá, estatística pesqueira, o entendimento da cadeia produtiva, o entendimento do uso da floresta de mangue, né, dos manguezais pelas populações. Além disso, obviamente, programa de educação ambiental, tá? Como que as comunidades estão organizadas, se essa organização pode melhorar, gestão. Então, todo um programa para educar, né, educação ambiental, com finalidade de, quem sabe, conscientizar as pessoas para fazer um uso um pouco mais sustentável, não só do recurso, mas como do próprio ecossistema. E, é claro, um programa de fiscalização. Né? É necessário uma efetiva fiscalização para coibir as práticas ilegais, entre elas aquelas que eu mencionei, por exemplo, o uso de redinha, a captura do caranguejo durante o processo de andada e etc. Né? Com relação especificamente ao que eu percebo desses resultados que eu consegui compilar até agora, eu acho que eu precisaria aumentar um pouco a minha área de coleta, visitar outras áreas, né? Talvez conseguir identificar, aí eu não sei se efetivamente eu conseguirei, mas tentar achar na Baía de Todos os Santos uma região prístina, ou seja, com nenhum impacto ambiental ou menor impacto possível, e, quem sabe, uma área em que nós não tenhamos um histórico de exploração do caranguejo, para que a gente possa ter um dado de controle efetivo, para poder comparar com as áreas onde essa exploração ocorre. Mas de imediato a gente pode, por exemplo, sinalizar que áreas de mangue branco com menor nível de inundação
ou as áreas que estão com o potencial de extração futuro deveriam ser, potencial de extração futuro elevado, deveriam ser consideradas áreas de exclusão da pesca, né? Então, deveria se deixar essas áreas intactas para que elas servissem como um repositório natural dos Cides cordatus, né? E outras ações que são absolutamente necessárias na região aquela fala clássica, né, de melhoria na estrutura básica das cidades, né, tanto na infraestrutura, da coleta de lixo, do saneamento básico. Então, às vezes, as pessoas... não é só uma questão de educação sanitária ou educação ambiental, é também uma falta do poder público, né? A pessoa não tem outra opção senão descartar o lixo, o esgoto de maneira inadequada, porque a infraestrutura não chega onde ela mora, né? Então, isso é um problema que assola não só a Baía de Todos os Santos, como muitas cidades brasileiras, e é algo que nós precisamos alertar, né? É muito... E, além disso, também a melhoria dos índices de desenvolvimento humano, renda per capita, porque todos esses problemas, eles, na minha opinião, passam e interferem na exploração, no uso sustentável de qualquer recurso, né? Como é que você pode falar para um catador, ou para um pescador, ou para qualquer pessoa que faça uso de um determinado recurso, que ele deve respeitar uma lei, que ele deve parar de coletar aquele animal num determinado período de tempo, que ele não pode coletar abaixo de um certo tamanho, se na verdade ele está ali tentando sustentar a sua família e com muita dificuldade, né? Muitas publicações, por exemplo, apontam que os catadores de caranguejo, eles recebem uma renda mensal de menos de um salário mínimo. Então, são pessoas que normalmente têm muitas dificuldades e não têm acesso a uma série de serviços que deveriam ser fornecidos pelo poder público. Então, é uma questão que eu considero bastante complexa. Certamente, se nós pudéssemos ter feito essa palestra ao vivo, nós poderíamos ter discutido muito mais essas questões, mas eu fico aí para vocês refletirem e eu gostaria de finalizar agradecendo, então, ao CNPq, ao FRB, que é a minha instituição, a toda a equipe do Laboratório de Macroinvertebrados Bentônicos, que é o laboratório que eu coordeno, junto com a professora Leila Longo. Agradecer também aos catadores, aos barqueiros por todo o auxílio e agradecer também, por fim, principalmente ao professor Marcelo Pinheiro, que é um professor lá da Unesp de São Vicente. Ele é uma grande autoridade no assunto caranguejo-sá, né? E ele tem sido um parceiro bastante importante durante a execução desse projeto. E aí, então, eu quero finalizar agradecendo a atenção de todos. Espero que vocês gostem e deixo aí o meu contato para, se vocês tiverem interesse, quiserem me escrever, esse é o meu e-mail institucional, e se quiserem fazer uma visita, eu estou aqui no campus de Cruz das Almas, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, muito obrigado a todos, obrigado à comissão organizadora do evento pela oportunidade de me abrir o espaço aqui para falar um pouco daquilo que eu venho fazendo, e estou à disposição para qualquer um que queira entrar em contato, ok? Muito obrigado.